pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula e hoje a nossa aula será de numerais cardinais e numerais ordinais, da matéria de português. Lembrando que estamos administrando as atividades da melhor maneira possível. Então vamos lá? Então os números, eles podem ser representados pelos numerais. E esses numerais, eles podem ser tanto como palavras, como por algarismos. Ali na apostila de vocês, tem um exemplo. Por exemplo, fiz a terceira experiência daquele livro. Terceira aqui está como uma palavra. E fiz a terceira experiência daquele livro. Terceira agora está como algarismo. Então, pode ser como algarismo ou como uma palavra, certo? Quando o numeral ele indica quantidade, ele é chamado de cardinal. Por exemplo, 1, 22, 24, 25, 1000, eles estão expressando quantidade, eles estão indicando quantidade, então eles são chamados de cardinal. E quando eles estão indicando uma posição ou uma ordem, eles são chamados de ordinal. E os números ordinais, eles geralmente vêm acompanhado de uma bolinha e de um traço subscrito. Então fica, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, vigésimo, décimo e assim por diante. Então, a diferença dos numerais cardinais para os numerais ordinais. Ordinais representando ordem e os cardinais representando quantidade. Certo? Agora que vocês já sabem sobre cardinal, numerais cardinais e numerais ordinais, a gente vai para as atividades. Nós vamos lá na página 30, na número 1. Onde vocês vão ter que ler as frases, né? As abelhas que fazem a coleta de pólen são chamadas de campeiras. Uma abelha campeira faz em média 40 voos por dia. A maior parte das abelhas é preta, muitas vezes com listras amarelas ou marrons. Seu corpo pequeno e duro é coberto de pelos e tem, como todo inseto, 6 patas. As abelhas têm 2 asas e 5 olhos. Letra A. Sublinhe com lápis colorido os algarismos que aparecem no texto. Algarismos. Vocês vão sublinhar só os algarismos. Sabem que tem diferença entre algarismos e palavras. São 2 tipos que podem ser representados os números. Então, vocês vão sublinhar somente os algarismos. Letra B. Identifique e circule as palavras que estão representando números. Então, agora, antes vocês sublinharam os algarismos, agora vocês vão circular as palavras que estão indicando o número, estão representando o número. Letra C. Sobre as abelhas e os algarismos que você indicou na atividade anterior, é correto dizer que elas são o quê? Estão indicando um nome, elas estão indicando uma característica, elas estão indicando uma quantidade ou estão indicando uma ação? O que esses números, esses numerais que a gente acabou de ver nessas frases, estão indicando? Número 2. Leia o trecho desse relato de experimento sobre a montagem de um terrário. Então, ali tem o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, o quarto passo. Vocês vão estar lendo esses 4 passos. Agora vocês vão responder o que os numerais estão indicando nesse trecho e assinalar com um X sua resposta. Se esses numerais estão indicando uma ação que acontece nos dias, ou uma sequência, qual passo vem primeiro, ou uma característica do terrário, ou a quantidade de material que é usada nesse terrário. Vocês vão fazer um X ali e assinalar. A número 3 não precisa estar respondendo, tá? Porque o Carol vai deixar sem fazer a número 3. Depois vocês vão lá para número 4. Veja a seguir a lista de alunos de uma turma que participou de uma excursão para o Jardim Botânico da cidade. Depois faça o que se pede. Então aqui está a lista de alunos da excursão do Jardim Botânico, né? O nome de cada aluno e a idade de cada aluno. Na letra A, vocês vão ter que imaginar que o professor precisa organizar os alunos por ordem alfabética. Preencher a primeira coluna com o nome dos alunos organizados em ordem alfabética. Depois preencher a segunda coluna com o numeral ordinal, que representa o lugar que cada aluno ocupa na lista. Então, o que é o numeral ordinal? É o que indica a ordem. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, assim, né? Então, a gente vai ter que colocar aqui os nomes dos alunos e o lugar que cada um vai ocupar, que cada um ocupa na chamada.
Vocês vão ter que organizar eles em ordem alfabética. Como assim por ordem alfabética? Qual letra do alfabeto que começa? Qual letra do alfabeto começa? O alfabeto começa com a letra A. Então vamos ver a Amanda. Olha só, a Amanda vai ser a primeira que ocupa o primeiro lugar na lista de chamada, porque ela começa com a letra A. E assim por diante, os outros nomes que vão estar sendo colocados na tabela e depois o numeral ordinal, que indica a ordem dos alunos. Letra B. Com base na lista de alunos participantes da excursão, complete as frases com o numeral que falta. No total, há quantos alunos participando da excursão? Vocês vão lá e vão contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha só, a Prof. Carol já deu a resposta da primeira. Então, no total, tem 8 alunos participando da excursão. Do total de alunos dessa turma, quantos são as meninas e quantos são meninos? Vocês vão contar ali. Na letra C, vocês vão ter que observar os alunos da lista na fila para entrar no ônibus que os levará para o Jardim Botânico. Agora, vocês vão ter que completar as frases e seguir com o numeral que falta, de acordo com o que se vê na imagem. Então, o menino do relógio é o... Qual ordem da fila que está o menino de relógio? Vamos ver o menino que está de relógio aqui. Olha aqui o menino que está de relógio. Ele é o segundo da fila. Então, vocês vão escrever ou colocar o numeral com... indicando uma ordem, tá? Que pode ser segundo ou segundo. Tem as duas maneiras de escrever, certo? Na número 5, vocês vão ter que ler a seguir algumas curiosidades extraídas de uma enciclopédia sobre plantas e animais. Em cada item, vocês vão ter que circular os numerais e indicar se eles representam uma quantidade ou uma ordem. Então, a Prof. Carol já explicou para vocês, né? Quantidade e uma ordem. Então, ali tem 3 curiosidades, vocês vão ter que circular e indicar ali se é uma quantidade ou se é uma ordem. A número 6 não precisa estar respondendo, tá bom? Então, vocês vão ter 2 atividades que não precisa estar fazendo, porque é quase igual às outras e a Prof. Carol quer que vocês treinem bastante, que vocês façam certinho essas atividades, sem vocês ficarem cansados, tá bom? Então, a número 6 e a número 3 não precisa estar fazendo, tudo bem? Bom, gente linda, a nossa aula já chegou ao fim. Um super beijo da Prof. Carol e eu espero que vocês tenham super entendido sobre cardinais, numerais cardinais e numerais ordinais, sobre ordem e sobre quantidade. Tchau!